Eu queria saudar a comunidade Chácara Paineiras, manhã e noite, reunida nesse auditório, e a comunidade Chácara Barão, Norte Sul e Cambuí, que está reunida nesse exato momento, lá no Hotel Vitória. Também saudamos todos aqueles amigos e amigas que nos acompanham pela internet já há algum tempo, em todos os nossos momentos de reflexão e adoração a Deus. Hoje é um dia especial, um dia em que nós separamos para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito e agradecermos uns aos outros pelas marcas que pessoas têm deixado na nossa vida. Mas antes da gente começar esse momento, eu quero avisar uma coisa a vocês. Primeiro, para o pessoal que está lá, a comunidade Norte Sul, Cambuí e Barão. Você que tem o hábito de quando você vê que inicia a pregação e é em vídeo, você sai fora para ir para o outro campo. Não faça isso porque você vai se dar mal hoje. Tá bom? E para vocês que estão aqui, que têm o hábito de quando eu termino de pregar, sair atrás de mim, não façam isso, senão vocês vão ficar sem metade da pregação hoje. Ok? Hoje é um dia especial, não apenas no seu sentido, mas é um dia muito especial na nossa própria metodologia, que nós estamos reunidos em comunidade Chácara Primavera, fazendo uso do fato de que nós somos uma comunidade que vive no século XXI e Deus tem nos abençoado com a tecnologia. E nós queremos usar a tecnologia também para a honra e para a glória dele. Bem, nesse encontro de gratidão, eu queria começar a conversar com vocês, primeiro, sobre a gratidão para com pessoas. Eu espero que você tenha escrito no papelzinho nomes de pessoas que marcaram a sua vida. Hoje à tarde, enquanto eu fazia a revisão dessa mensagem, eu confesso para você que eu viajei no tempo. Eu fui longe. Eu lembrei, por exemplo, da tia Regina, a minha professora na pré-escola. Eu lembrei, vocês já conhecem a tia Rosa, a minha professora de escola bíblica dominical, do Daniel, pai da Tati, que quando eu era adolescente, tentava cuidar de mim, né? Ele tentou bastante e foi uma bênção na minha vida. Tantas pessoas passaram pela minha vida e elas fazem parte do que eu sou hoje. Eu espero que você tenha a oportunidade por alguns minutos de fazer isso nessa noite. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, verso 3 a 6. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Perceba a primeira palavra que o apóstolo Paulo usa nesse texto. É um verbo. Agradeço. Agradeço. E hoje nós estamos numa noite de gratidão. Mas quando nós falamos de gratidão para com as pessoas, esse texto nos ensina, primeiramente, que gratidão para com as pessoas requer o exercício da lembrança. Sabe por quê? Não faz sentido esse palavreado que às vezes a gente usa uns com os outros. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo que você fez. Muito obrigado por tudo que você foi na minha vida. Se você agradece alguém por tudo, no fundo, você não tem absolutamente nada em mente, nada no seu coração. Perceba que o verso 3 diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês.
Gratidão requer exercício mental, gratidão requer exercício de lembrança, gratidão requer você viajar no tempo e se lembrar de fatos, se lembrar de atitudes, se lembrar de palavras, e poder agradecer pessoas pelo que elas disseram, agradecer pessoas pelo que elas fizeram, agradecer pessoas pelo que de fato elas representaram na sua vida. Não existe gratidão sem exercício da lembrança. Se você participar desse momento e resolver agradecer a tudo, ou a todos por tudo, você, na verdade, não está agradecendo a ninguém por nada. Gratidão requer exercício da lembrança. E hoje, quando eu revi essa mensagem à tarde, eu tive uma experiência interessante, porque na medida em que eu viajei no tempo, na minha vida, para relembrar fatos, para relembrar situações, para relembrar pessoas, palavras e atitudes que marcaram a minha vida, ficou mais claro para mim uma segunda coisa que o apóstolo Paulo diz nesse texto, de que gratidão para com pessoas restaura nossas emoções. Amargura para com as pessoas, ressentimento para com as pessoas nos adoece. Lembrar de pessoas, lembrar de coisas boas que elas nos fizeram e agradecer por isso, restaura o coração. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 4: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Você já teve a experiência de orar por pessoas pelas quais você é grato? Eu não sei qual foi o resultado da sua experiência, mas para mim, na medida em que eu comecei a orar por pessoas que ao longo da minha vida marcaram a minha história com palavras, com atitudes, eu fui gradativamente sendo tomado por uma saudade dessas pessoas. Eu fui gradativamente sendo tomado por uma perspectiva bela, bonita da vida. E eu dizia há pouco que uma coisa que veio à minha mente é que pessoas falham. E às vezes nós temos o hábito de ficarmos com o último ato que a pessoa teve para com as nossas vidas, e o último ato que a pessoa teve para com as nossas vidas foi um ato possivelmente de decepção, porque nós rompemos com a pessoa, nós resolvemos ficar longe da pessoa, mas quando você viaja na história, você descobre que essa pessoa talvez tenha feito muito mais por você de bom do que te decepcionado. O saldo dessa pessoa no seu coração deveria ser positivo. Muito do que ela fez no passado, quando ela te decepcionou no presente, você parece ter esquecido. E você precisa fazer essa viagem no tempo e relembrar tantas coisas boas que talvez essas pessoas que te marcaram e me marcaram fizeram pela minha vida e fizeram pela sua vida, porque isso restaura a nossa alegria até de nos relacionarmos com essas pessoas. Mas o apóstolo Paulo termina esse trecho falando justamente de que quando nós decidimos praticar a gratidão, nós precisamos exercitar a lembrança. Nós vamos experimentar a restauração das nossas emoções, porque ser grato faz bem. Ser grato restaura. Ser grato cura. E, ao mesmo tempo, você vai promover a graça. Olha como termina esse trecho que nós estamos refletindo sobre ele. Paulo diz assim:
eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você é exigente para com as pessoas, se você é perfeccionista nas relações, se você é daquele tipo de pessoa que, se alguém pisar no seu calo, entra no seu caderninho, e você nunca mais vai dar chance para essa pessoa, bem possivelmente nessa noite você tem pouquíssimas pessoas para se lembrar e agradecer. Sabe por quê? Pessoas são imperfeitas. Você sabia disso? Pessoas falham. Se você diz, Ricardo, enquanto você está falando de gratidão, me veio à mente algumas pessoas que de fato eu tenho que agradecer, mas me vieram à mente algumas pessoas que, apesar delas terem me feito algo bom no passado, eu não quero nem sequer pensar na possibilidade de restaurar as minhas emoções em relação a essa pessoa. Espera aí. O apóstolo Paulo diz que quando ele se lembra desses irmãos, dessa igreja que ficava em Filipos, ele era grato a esses irmãos, não porque esses irmãos eram perfeitos, mas porque ele estava certo de que aquele que começou uma obra na vida deles iria completá-la até o final. Eu já usei essa imagem em outras reflexões aqui na nossa comunidade. Mas eu acho que essa imagem que eu vou mostrar, ela precisa ser lembrada constantemente entre nós, para que os nossos relacionamentos sejam graciosos e, consequentemente, cheios de gratidão uns pelos outros. Eu dizia, algum tempo atrás, que numa comunidade cristã, assim que a pessoa é batizada, ela deveria receber uma placa bem grande, que ela deveria carregar pendurada no pescoço, feito um colar. Essa placa é em obras. Em obras. Qual seria a diferença se nós vivêssemos numa comunidade aonde você enxergasse que o pastor tem uma grande placa diante dele, escrito em obras? As pessoas à sua volta têm uma grande placa escrito em obras. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós estamos em obras. Aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia em que Cristo voltar e adentrar na história para concretizar o seu reino. Até lá, você vai ter que ter paciência comigo. Até lá, você vai ter que ter paciência com quem está do seu lado nesse momento. Porque senão, a gratidão começa a vazar nas nossas relações. Não sobra nada. Não sobra nada. O apóstolo Paulo nos convida a lembrarmos daqueles que um dia tiveram uma palavra, uma atitude que fez diferença na nossa vida. Segundo, orar, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas. Mas talvez elas ainda estejam vivas. E quem ora a Deus agradecendo por uma vida, deve também se mover na direção dessa vida e agradecer porque aquela pessoa foi um instrumento de Deus na sua história. Mas tudo isso precisa ser regado de graça. A gente precisa lembrar constantemente que ninguém na sua história será sempre e constantemente bom aos teus olhos.
Todos nós vamos falhar, inclusive pessoas que foram boas na sua história e que talvez nessa noite de gratidão você seja desafiado por Deus a restaurar a imagem e a relação dessa pessoa no seu coração. Quando nós, antes dessa reflexão, nós fomos convidados a pensar em pessoas que ao longo da nossa história fizeram diferenças nas nossas vidas. E eu queria voltar a desafiar a ter essas pessoas na sua mente. Escrever o nome dessas pessoas no papel que você recebeu. Mas eu queria agora abrir um parênteses para nós agradecermos pessoas que estão no nosso meio e que ao longo desse ano serviram nas mais variadas áreas da nossa comunidade para nos abençoar. Enquanto alguns de nós estávamos sentados confortavelmente ouvindo uma pregação, outros estavam cuidando das nossas crianças. Enquanto alguns de nós estávamos participando do momento de música inspirativo, os nossos músicos já tinham chegado 3, 4 horas antes e tinham ensaiado muito e já estavam cansados. Enquanto nós chegamos confortavelmente, a equipe técnica já estava preocupada há horas para que tudo funcionasse bem. Em todas as áreas da nossa comunidade, nós tivemos pessoas que ao longo desse ano nos serviram sem que nós nem mesmo muitas vezes notássemos a presença delas. Por isso chegou a hora da gente agradecer essas pessoas. E eu queria convidar vocês nesse campo e vocês que estão aí no Hotel Vitória a assistirem esse vídeo para nós celebrarmos a vida dessas pessoas. Eu era um estranho e você me convidou para entrar. Eu estava doente e você cuidou de mim. Eu precisava de um professor e você me inspirou. Eu estava perdido e você orou por mim. Eu me sentia sozinho e você me mostrou comunhão verdadeira. Você me ajudou a experimentar a alegria da adoração. Você me fez sentir bem-vindo e seguro. Você me deu forças para continuar. Você me guiou até Jesus.
preciso nenhum talento especial, somente um coração disposto. Nós não conseguimos fazer isto sozinhos. Obrigado por nos ajudar a transformar vidas. Obrigado por fazer parte da história que Deus está construindo em nossa comunidade. Se você aqui, desses 3 campos reunidos, já anotou os seus motivos de gratidão, aguarda só um pouquinho, que uma parte da nossa igreja, lá no Paineiras, ainda está tomando nota dos motivos de gratidão. E eles estão participando com a gente nesse momento também. Gente, o apóstolo Paulo nunca sonhou com essa possibilidade, né? Na primeira parte do nosso encontro, nós gastamos um tempo refletindo sobre pessoas que nos abençoaram. E como nós deveríamos, numa noite como essa, exercitar a nossa mente para lembrar dessas pessoas, agradecer a essas pessoas diante de Deus e a elas, e tomar cuidado, porque nenhum de nós aqui é perfeito. Se você acha que você deve ser grato a alguém que nunca te decepcionou, que nunca deixou de corresponder às suas expectativas, que nunca falhou com você, você não vai agradecer ninguém. Então eu estou convidando vocês a essa noite perceberem que gratidão está diretamente relacionado à graciosidade. Pessoas graciosas para com as outras são pessoas mais gratas às outras. Mas nesse segundo momento dessa nossa celebração, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a gratidão para com Deus. Porque eu me lembro que quando eu e Sônia morávamos fora do país, nós tínhamos o Levi e a Luísa ainda pequenos, nós procurávamos sempre bons programas de TV para que eles pudessem assistir com a gente, e a gente assistiu um seriado muito antigo chamado Home Improvement. Home Improvement. Aquele seriado parecia muito legal, porque aquele seriado falava de família, falava de um pai, trabalhador, meio atrapalhado como toda a imagem masculina na mídia contemporânea, mas ele era um pai que cuidava dos filhos, a mãe, que zelava também pelo ambiente da casa, e os filhos, que davam problemas aqui e acolá, mas eram filhos. E então a gente achava que aquele seriado era um seriado propício para a nossa família sentar, se divertir, dar risada e refletir. Até o dia em que era celebrado nos Estados Unidos o Thanksgiving. E aí o seriado falava da celebração do Thanksgiving. E aí a família estava reunida em volta da mesa, numa grande expectativa. E de repente o pai, ele diz assim, por favor, eu queria a atenção de vocês, agora nós vamos agradecer. E eu pensei, uau, eles vão fazer uma oração. E o cara se volta para a esposa e diz, minha querida, eu quero agradecer por tudo que você é na minha vida. Meus filhos, eu quero agradecer, porque vocês são a razão do meu viver. Agora é sua vez, querida, e a esposa dele agradece a ele, aos filhos, e os filhos agradecem aos pais. E eu me deparei com algo que eu nunca havia percebido, e que talvez a maioria de nós não se dá conta,
quando assiste os filmes de Hollywood, os seriados e coisas parecidas. Nós estamos num mundo desprovido ou alienado de Deus. Pessoas se bastam e pessoas acreditam que elas são o que são por mérito delas. E elas não precisam de Deus, se é que existe um Deus. Por isso, eu acho que cristãos precisam pontuar nesse dia que é celebrado principalmente nos Estados Unidos, mas é uma prática que se estende para outras culturas hoje, celebrar e pontuar que a nossa gratidão é principalmente a Deus. Por quê? Olha o que o salmista diz no Salmo 103, salmo muito bonito. Não vou ler todo o salmo, eu só vou refletir com vocês nos primeiros 5 versos. O salmista diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Segunda vez ele repete esse fato. O que o salmista está nos mostrando aqui é que gratidão para com Deus requer intencionalidade. Intencionalidade. Se você deixar o seu coração ir por si só, o seu coração vai te conduzir a caminhos nos quais ele vai te dizer: confie na sua potencialidade, você é o que é porque você é bom, desenvolva os seus talentos e você vai chegar aonde você quiser. O salmista para, e porque ele sabe que a nossa alma é propensa a seguir esse caminho da autoconfiança, o nosso coração é propenso a achar que as nossas conquistas, elas são derivadas da nossa sabedoria, da nossa habilidade, da nossa inteligência, do nosso talento, das nossas virtudes. O salmista nos ensina a parar e dizer: não, não, convide a sua alma, ordene o seu coração a ser intencional e agradecer aquele que está por detrás de absolutamente tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você alcançou. A segunda parte do verso 2 diz: não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Isso significa que gratidão para com Deus, assim como gratidão de uns para com os outros, gratidão para com Deus demanda lembrança. Esse momento de gratidão só faz sentido se você exercitar a sua mente, como eu disse anteriormente, viajar na história e perceber fatos, eventos, palavras, atitudes que fizeram total diferença para que você estivesse aqui hoje e você fosse o que você é hoje. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O salmista, ele está nos desafiando a não apenas termos intencionalidade em agradecer a Deus, mas em nomear as bênçãos de Deus. Por quê? Eu disse há pouco para vocês, não existe real gratidão sem uma clara lembrança de um fato, de uma atitude ou de uma palavra. Em outras palavras, esse negócio de eu te agradeço por tudo, não existe. Eu te agradeço por tudo que você tem sido na minha vida, não existe. Eu te agradeço por tudo que você fez por mim. Você gostaria de agradecer a Deus pelo quê? Por tudo que Ele representou na minha vida esse ano.
Você gostaria de agradecer a Deus por quê? Por todas as bênçãos que Ele derramou na minha vida ao longo do ano de 2017. Desculpa, você não está agradecendo por absolutamente nada. Sabe por quê? Você está usando um clichê, porque você não tem na sua mente nada claro, objetivo, fatos, elementos, situações, palavras, pessoas que você reconhece que foram de Deus para a sua vida ao longo desse ano. Quando o salmista fala da importância de não se esquecer de nenhuma das bênçãos de Deus, ele vai dar uma lista enorme. Eu só vou até o verso 5 para você perceber o que ele faz. Ele diz: primeira bênção, é Ele que perdoa todos os seus pecados. Me diz uma coisa, ao longo do ano de 2017, você não pisou na bola? Você não fez nada de errado? Em momento algum você foi desonesto, em momento algum você foi injusto, em momento algum você não foi imoral, em momento algum você não traiu a confiança de um amigo, de uma esposa, de um marido, de uma pessoa de trabalho. Você não falhou em absolutamente nada esse ano? Sabe por que você está aqui? Porque o nosso Deus é aquele que não desiste de nós. A gente pisa na bola. E sabe o que Ele faz? Ele vai atrás de nós, nos busca, nos traz novamente para perto dEle e nos oferece o perdão. Esse amor de Deus nos constrange. É por isso que quando você reflete em como Deus lida com você e comigo, isso deveria gerar uma mudança profunda nas nossas vidas, porque a mudança que acontece na vida de um discípulo de Cristo não é proveniente de um legalismo, é proveniente da gratidão. Esse é o Deus que ao longo dos meus 52 anos de vida tem me perdoado. Esse é o Deus que tem perdoado você. Esse é o Deus que tem perdoado a nossa comunidade. Ainda diz, Ele é que cura todas as suas doenças. E é claro, o salmista está escrevendo num contexto em que não existe a medicina moderna com todos os seus avanços. E quantas vezes nós iniciamos um tratamento médico e nem sequer passa pela nossa cabeça a necessidade de falar assim: Deus, me abençoa ao longo desse tratamento e me cura. Por que isso não passa pela nossa cabeça? Porque isso só vem na nossa cabeça o dia que o médico diz: desculpa, o que a ciência podia fazer por você, já fez. Agora, se você crê em Deus, peça a Ele. Aí vale. Mas o salmista está dizendo que Deus é aquele que sustenta a nossa saúde, por que não dizer, mesmo por detrás dos nossos tratamentos médicos, nós precisamos reconhecer a boa e a querida mão de Deus nos sustentando, nos agraciando, nos direcionando, dando sabedoria ao ser humano para a busca das melhores medicações, as melhores terapias. É Ele que está por detrás de toda a cura. Ainda, Ele resgata a sua vida da sepultura. A sepultura, aqui no Salmo 103, é a mesma palavra do vale da sombra da morte, do Salmo 23.
aponta para o fato de que ao longo de 2017 você talvez tenha passado por situações muito difíceis, alguns menos, outros mais, e eu tenho certeza que nesse auditório, no auditório do Paineiras, existem pessoas que passaram ao longo do ano de 2017 situações em que eles disseram: eu acho que dessa vez não vai dar, eu não vou conseguir, e deu. Daqui a pouco vocês vão ouvir um testemunho sobre isso. Ainda, Ele coroa de bondade e compaixão. Perceba que a primeira bênção é o perdão, e eu preciso do perdão porque eu piso na bola, eu preciso do perdão porque eu erro, porque eu falho, e esse Deus, Ele não apenas me perdoa, não apenas me restaura, não apenas me livra do vale da sombra da morte, mas me cobre de bondade, me cobre de compaixão. E ainda, verso 5, que enche de bens a sua existência. E aqui está um ponto interessante, porque nós vivemos num país onde a fé cristã, principalmente associada à igreja evangélica, cresce tremendamente entre pessoas mais pobres. Por quê? Porque promete a essas pessoas que se elas tiverem fé em Deus, Deus vai enriquecê-las. E nós somos contra isso, porque isso é manipulação, isso gera uma fé opressora sobre pessoas simples. No entanto, nós que discordamos dessa tal teologia da prosperidade, às vezes nos esquecemos da outra faceta dessa história. Quando o apóstolo Paulo está na cidade de Listra, com Barnabé, e o povo confunde eles com os deuses gregos, Paulo fala uma coisa àquele povo que sempre me chamou muito a atenção. Ele diz: vocês não precisam adorar a nós, porque nós somos homens como vocês. Nós estamos aqui para anunciar o Deus vivo, o Deus que ao longo da história tem derramado chuva sobre vocês, tem dado prosperidade à plantação de vocês e tem derramado sobre vocês toda a alegria. O que isso me ensina? Eu me lembro, alguns anos atrás, uma conversa que eu estava tendo com o Melo, o Melo e a Fernanda, e o Melo me dizia: muitas vezes o discurso da igreja é para quem está passando por dificuldades. A igreja parece não ter discurso para quem está bem. E o sujeito que está tudo bem, a família está bem, os filhos estão bem, está com saúde, carro do ano, casa nova, viagem marcada, está tudo bem. A mensagem de Paulo para os homens e mulheres de Listra foi o seguinte: sabe por que está tudo bem? Porque Deus tem te abençoado. Porque Deus tem te abençoado. Deus está por detrás da prosperidade que você tem no seu negócio, na sua família. Deus está cuidando de você. Abra os olhos e perceba que o que você é e o que você tem é fruto das habilidades que Deus te deu, da saúde que Deus te deu, das portas que Deus abriu na sua vida. Você precisa agradecer a Ele. E a segunda parte do verso 5 fala: de modo que a sua juventude se renova como a águia. Força física, renovação toda manhã. Quantas vezes ao longo do ano de 2017 você foi dormir desanimado e acordou renovado? Sabe por quê? Deus é aquele que renova as suas forças quando você está cansado. Deus é aquele que restaura a sua energia quando você flerta com a depressão. Deus esteve com você a cada minuto, a cada segundo, a cada hora desse ano, mesmo quando você
não percebeu isso, mesmo quando você nem notou a presença de Deus? Eu queria terminar com a frase que fecha o Salmo 150. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Em outras palavras, tudo o que tem vida deve agradecer a Deus, porque Deus é o provedor da vida. Pergunta: você está vivo? Você tem certeza disso? Pessoal aí no Paineiras, vocês têm certeza que vocês estão vivos? Eu queria ouvir de alguém, qual é uma prova de que você está vivo? Hã? Quem falou? Alguém falou, estou respirando. Você está respirando? Testa. Sério, testa. Você sabe quantas vezes por dia você faz esse movimento, que ele é tão espontâneo e tão natural, que a gente nem se dá conta de que ele é sinal de que nós estamos vivos? Sabe quantas vezes você faz esse movimento de inspirar e expirar? 23.000 vezes por dia. Isso significa 8.400.000 vezes no ano. Nós temos médicos aqui, então não vou ensinar padre a rezar missa. Mas você não imagina, nós leigos, não imaginamos o grau de complexidade para você inalar oxigênio e exalar dióxido de carbono. A complexidade disso. Você já parou para pensar que nesse 8.400.000 vezes nesse último ano, nenhuma vez falhou? Eu estou falando isso no auditório aqui com constrangimento. Porque a gente tem hoje aqui uma pessoa agradecendo a Deus com a gente, seu Wilton, que está do lado de um tubo de oxigênio. E ele sabe do que a gente está falando. Ele conhece melhor do que qualquer um de nós aqui a bênção de fazer isso. 8.400.000 vezes no ano. Eu queria convidar você para fazer um exercício. Eu queria convidar você para inspirar e expirar por 10 vezes, no meio dessas 8.400.000, só 10 vezes. Eu queria convidar você a fazer isso com consciência de que você deve agradecer a Deus por isso. Você vai inspirar e exalar e dizer no seu coração: obrigado, Deus. Vamos fazer isso 10 vezes? Fazer juntos. Pessoal do Paineiras, vamos fazer juntos? Vamos lá.
Senhor, nós queremos te agradecer pela vida. Nós queremos te agradecer pelas coisas mais simples que o Senhor nos concede diariamente e nós não percebemos. A tua bênção está conosco no nosso levantar e no nosso deitar. A bênção do Senhor está conosco nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, nos nossos momentos de descanso. É verdade, Senhor, que ao longo desse ano existiram momentos difíceis, momentos de vale de sombra da morte, momentos de sepultura. Respirando, é porque o Senhor esteve conosco. E nós queremos, nesse momento, reconhecer a tua presença nas nossas vidas, nas nossas histórias, na nossa caminhada profissional, nos nossos estudos, nas nossas famílias. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque as tuas bênçãos são sempre presentes, mesmo quando nós não reconhecemos que elas vieram do Senhor. Dá-nos olhos, ouvidos, sentidos e principalmente coração, para percebermos e nomearmos todas as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns irmãos e irmãs que vão nos representar num vídeo agora, falando sobre algumas das bênçãos que Deus derramou sobre a vida deles ao longo desse ano. Certamente você poderia estar nesse vídeo, nós não teríamos espaço para todos, então eu convido vocês que estão aqui no Hotel Vitória e vocês que estão lá no Paineiras para participar desse momento, percebendo e engrandecendo a Deus pelo que Ele fez na vida desses nossos irmãos e irmãs. Mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente concluiu que a gente queria ter um filho, né? E aí começou todo o processo de engravidar, fazer tratamento e tal, e graças a Deus a gente conseguiu. Tive uma gravidez super tranquila, não tivemos nenhuma complicação. A cesárea estava marcada para o dia 31 de outubro. Durante a cirurgia teve um sangramento um pouquinho fora do normal, mas tudo tranquilo. E aí eu vi um apavoro dos médicos lá na sala de recuperação. Daqui a pouco eu vejo pessoas pedindo bolsa de sangue e a minha temperatura abaixando, a pressão abaixando. Aí daqui a pouco meu médico chega e estavam fazendo ultrassom e de repente ele fala assim: vamos ter que fazer uma nova cirurgia. E ele falou para mim que talvez teria que tirar o útero. Aí eu falei para ele assim: tudo bem, se tiver que tirar, tira, que o meu milagre já aconteceu. Ele fez vários procedimentos, não conseguiu, e aí eu realmente tive que tirar o útero. Fiquei 7 dias na UTI. O Breno foi liberado do hospital, eu levei ele para casa sozinho. Esse momento foi muito difícil porque eu tinha que cuidar do Breno em casa. Eu precisava visitá-la todos os dias, dar um apoio moral que ela precisava,
ao suporte emocional que ela precisava. E toda vez que era o horário de visita, se ele não aparecesse, eu chorava desesperado, porque eu queria ter alguém junto comigo ali. Nesse momento, eu senti que eu precisava estar bem, estruturado emocionalmente para conseguir dar suporte, tanto para Eliana na UTI, quanto também cuidar do Breno em casa. E eu senti que foi Deus dando esse suporte para mim, para conseguir passar por todo esse momento. Hoje o Ike é uma pessoa realizada, com o Breno e a Eliana em casa, a gente conseguiu, temos uma família, superamos todas as dificuldades. É uma gratidão muito grande, tá? Podendo dar esse testemunho, a gente realmente confiou em Deus. O nosso quadro hoje poderia ser outro, pela gravidade que teve o pós-parto, mas a gente está aqui, agradecendo a Deus, reconhecendo e principalmente servindo de testemunho para outras pessoas. Foi um ano de agradecimento, que eu estou super feliz, o que Deus fez na minha vida nesse último ano. Em 2015 eu fui atropelado, né? O carro me jogou 15 metros. Quando eu caí no chão, eu lembro que Deus me pôs no chão. Eu não senti nenhum impacto no chão. E minha preocupação, que eu não perdi, era a minha coluna, né? Porque em 2006, quando eu caí do cavalo, na fazenda, eu quebrei a coluna. Eu falava, meu Deus, a coluna, não sei o quê. Daí eu passei a mão assim nas costas, não tinha nada. Eu passei a mão na cabeça, não tinha uma areinhazinha do asfalto, nada tinha assim em mim, né? Foi através desse atropelamento que eu descobri que eu tava com câncer, né? Que o câncer, ele deslocou na hora do tranco que eu tive assim, ele correu pra frente. Daí eu saí do hospital, passava a mão e falava pra Márcia, eu não tinha esse caroço aqui não. E foi diagnosticado um câncer, né? Um câncer de tireoide. Esse ano ele voltou na mesma região. Como a gente não conhece muito do assunto, né? Pô, se eu não tenho mais a tireoide, ele voltou aonde, né? Esse ano, no mês de maio, quando eu estava fazendo os exames de rotina, que suspeitou que tinha alguma coisa errada. Daí eu fui fazer de novo ultrassom, né? E constatou que tinha mais um tumor. Uma suspeita de uma mancha no pulmão. E saiu agora o resultado, essa mancha simplesmente desapareceu. E eu sinto que Deus foi me acalmando, eu nunca entrei em desespero. Eu acho que meu sonho hoje é assim, estar cada vez mais próximo de Deus, que a minha família esteja cada vez mais próximo de Deus. É isso. Espero que essa noite ela seja apenas uma inspiração para você, que te mova a gratidão. Nós ainda temos mais alguns dias do ano de 2017. Oportunidade para você se mover na direção de pessoas que foram significativas na sua vida e dizer muito obrigado. Oportunidade de você ir na direção daqueles que talvez você já tinha anulado no seu coração porque te decepcionaram, e dizer, eu te quero na minha vida, você faz parte da minha história. Muita coisa pode acontecer de boa ainda esse ano, e eu queria que essa noite fosse só uma inspiração para você experimentar tudo isso de bom que ainda pode acontecer sob o efeito da gratidão. E nós vamos encerrar esse momento ao mesmo tempo que agradecendo uma família que nos últimos 2 anos tem servido a 2 desses campos aqui. Nós vamos estar orando por eles também, porque eles estão indo para um novo desafio. E nós somos parte da igreja que vai sustentá-los também nesse novo desafio em oração. Eu queria chamar aqui à frente o Juliano, a Ana, e os filhos estão por aí? Hã? Não? Moçada não veio? Tá bom. Então queria chamar o Juliano e a Ana aqui à frente, e queria chamar os presbíteros e pastores que estão aqui conosco também,
para estarem aqui, se separarem, um pouquinho do lado de lá, um pouquinho para o lado de lá, porque eu não sei se o tablado aguenta todo mundo aqui, então procura ficar 2 por tablado, tá bom? Mas então a gente gostaria, a gente já falou sobre isso algum tempo atrás, há cerca de 2 anos atrás, o Juliano e a Ana tinham um grande desafio, que era depois de 10 anos nos Estados Unidos, se moverem para o Brasil. A nossa comunidade havia oferecido a oportunidade para eles virem, para eles estarem no nosso meio, e nós queríamos participar desse processo de readaptação deles na cultura. O nosso desejo era que eles permanecessem mais conosco, mas o desejo de Deus, falando ao coração deles, Deus mostrou para eles que eles precisam servir numa outra comunidade que faz parte da mesma igreja, a Igreja de Cristo. Então nós não estamos perdendo o Juliano e a Ana, nós estamos enviando o Juliano e a Ana para que eles continuem a servir a Deus de todo o coração e serem bênção naquela igreja onde eles vão estar servindo. Eu queria, em nome desses 2 campos que vocês pastorearam, agradecer vocês pelo tempo que vocês dedicaram às nossas vidas. Numa noite de gratidão, a gente tem que dizer muito obrigado, de coração, tá bom? E eu queria convidar, se vocês puderem, vocês conseguem se ajoelhar, Juliano, depois eu ajudo você a levantar, Juliano. Vamos colocar em pé. Existe uma tradição milenar no cristianismo, que é a tradição do erguer uma mão na direção do outro, como sinal de que você deseja abençoar aquela vida. E eu queria convidar você para, juntamente com os pastores e presbíteros, fazerem isso agora. Estenda sua mão na direção desse casal, representando a família, e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Juliano, da Ana, de seus filhos, pelo tempo que eles estiveram conosco, a bênção que eles foram para muitas pessoas aqui, e queremos te rogar que o Senhor continue a usá-los poderosamente, que neste novo campo, essa nova igreja, a qual o Senhor está desafiando-os a se engajarem e ajudarem, eles sejam usados pelo Senhor e aquela comunidade seja também usada pelo Senhor na vida deles, para que eles sejam aperfeiçoados cada dia mais na pessoa de Cristo Jesus. Nós queremos rogar que o Senhor os abençoe, não apenas no ministério na igreja, mas na nova cidade que vão morar, que o Senhor cuide dessa família, que o Senhor prepare e abra todas as portas para que eles tenham um tempo gostoso, um tempo feliz, um tempo de bênçãos nessa nova cidade, nessa nova igreja. Nós, como comunidade Chácara Primavera, abençoamos essa família e os enviamos para o serviço do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria encerrar esse momento pedindo para o Juliano orar a Deus, pedindo uma bênção sobre essas 3 comunidades aqui reunidas. É só alguém pegar o microfone. Ok, está aqui já. Vamos orar então nesse momento, recebendo a bênção e encerrando esse momento de gratidão tão precioso que nós tivemos nessa noite. Vamos orar, queridos. Muito obrigado, Deus, por essa noite tão especial. Muito obrigado porque o Senhor trouxe à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A presença de Cristo, a cruz de Cristo, o amor de Cristo, a graça do Senhor sobre nós, ó Pai. É o Teu amor que nos fortalece, é o Teu amor que nos levanta, é o Teu amor que nos faz caminhar. É a graça do Senhor sobre os nossos corações todos os dias, que nos chama à vida, que nos acorda e que nos faz perceber que há sempre muito mais do Senhor em nossas vidas, ó Pai.
Nessa noite de louvor e de gratidão ao Senhor, nós queremos dedicar as nossas vidas ao Senhor, ó Pai. Olhando para o passado com gratidão, Senhor. Olhando para as coisas que aconteceram durante esse ano, boas e ruins, com gratidão no coração. Para as coisas fáceis e difíceis, com igual gratidão no coração. Olhando, Senhor, para o futuro com esperança, porque o Senhor sempre tem muito mais, a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, e isso nos faz olhar para o dia de hoje com alegria, Senhor. Cercados de tantas pessoas importantes, de tantas pessoas queridas e significativas em nossas vidas, tantas pessoas que enchem de segurança e de significado o nosso coração. Nessa noite nós dizemos ao Senhor, muito obrigado a Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. E que assim como nós aprendemos nessa noite, que não seja apenas esta noite, mas que essa noite seja o início de um grande movimento de gratidão no nosso coração, ao Senhor e às pessoas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com você, Filho de Deus, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém.